Jogo Aberto Rio Especial, com o técnico da Seleção Brasileira, Mano Menezes, falando de Copa América e futebol carioca. Alô, cheguei, boa tarde, amigos, começando mais um Jogo Aberto Rio. Falamos de futebol carioca, mas também da Seleção Brasileira. Como está a nossa seleção se preparando para a Copa América no início do mês que vem? Brasil estreando contra a Venezuela no dia 3 de julho, um domingo. Técnico Mano Menezes no estúdio da Band, no Jogo Aberto Rio. Antes do Mano entrar em ação, nós começamos a tocar bola primeiro com o cartão vermelho. Gilson Ricardo. Garotinho, meu cartão vermelho é pro nosso bravo Emerson Sheik, que agora tá lá no Corinthians, lá cheio de moral. Ontem deu uma declaração maravilhosa. Falei, eu passei pelo Fluminense, só que daqui a 100 anos eles vão lembrar que eu joguei no Fluminense. Só porque ele fez o gol do título, ele acha que ninguém vai esquecer dele lá. Parabéns, hein, garoto? E o cara do hotel lá em Montevidéu também não vai esquecer dele, não. Aquele tiro de chumbinho no apartamento. De canhotinha de ouro. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Mano. Esse sabe tudo. Estamos escrevendo embaixo, assinando embaixo. Acho que ele vai dar uma surpresa aí pra vocês. De repente, quem sabe? Hã? Velho. Tu tá se arrumando? É um talento, mas velho, gasto, então, mas tudo bem. Mas olha aqui. Humilde, talento, humilde. Exato. Agora, olha aqui. Vou pegar esse gancho do Gilson. Você falou o quê, Gilson? Do Emerson? Ele disse que passou pelo Fluminense, mas daqui a 100 anos vão lembrar dele no Fluminense. Ele fez aquele gol, ficou gravado o gol. Certo. Ele não conhece o Fluminense. Emerson, ninguém vai lembrar de você. Passou em branco. Certo? Como tricolor. Ninguém vai lembrar de você. E você não fez absolutamente nada de extraordinário. O gol é uma consequência. Tá certo? Agora, futebol, bonito, vai falar bobagem em outro lugar. Mano Menezes, técnico da Seleção Brasileira, obrigado pela presença. E a primeira pergunta que eu faço a você é o seguinte: a seleção já está escalada para o jogo da estreia? A seleção brasileira está pronta para a Copa América? Boa tarde, prazer estar aqui ao lado de Gerson, do homem do cartão vermelho. Jogamos juntos. Já sei da história. Ainda bem que você não viu. E falar para os telespectadores da Band do Rio, a seleção ainda não está pronta, não, nem poderia estar. Eu acho que seria um desrespeito. Nem apresentamos ainda para fazer o início dos trabalhos, já ter uma escalação pronta. Talvez lá na frente, certamente lá na frente nós teremos. Quantos dias até a estreia? Ao longo do tempo você vai definindo e o torcedor brasileiro vai conhecendo aquilo que vai ser a seleção brasileira. Temos um trabalho de 10 dias, né? Vamos treinar mesmo no dia 22, já na Argentina, e vamos estrear no dia 3 contra a Venezuela. Aí sim vamos definir aquilo que vamos fazer. Não teremos grandes surpresas da seleção que vem iniciando os jogos, mas é lógico que eu estou esperando alguns jogadores para ver como vai se apresentar Paulo Henrique Ganso, porque sempre deixei claro que pretendo que ele seja o meia da seleção brasileira. Espero que tudo se desenvolva bem no último jogo da Libertadores, que ele já possa jogar uma parte, que é a previsão, o planejamento que foi feito pelo Santos, e a gente já o receba numa condição boa para fazer essa preparação final. Canhota, cruza um aí. Mano, tira os parafusos e cruza. Mano, quero saber o seguinte: você é o treinador também das categorias de base. Quer dizer, treinador responsável, acompanha. Coordenador. Coordenador, bom. Junto com o Ney. Exatamente. Eu quero saber o seguinte: você acompanha e você coordena a base. Esses garotos são observados, além da Copa América, naturalmente, para a Copa do Mundo, ou é um trabalho separado? Não, o trabalho é unido, né? Nós precisamos ter uma relação entre as categorias de base e a seleção principal. Eu vejo que a naturalidade do trabalho é que os jogadores que passaram, na sua grande maioria, pelas seleções de base, terminem na seleção principal. Uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos, né? Se nós olharmos aí,
Você via uma interrupção no trabalho quase que na sua totalidade na seleção sub-20. Quase até sem interesse nenhum nas categorias de base. Às vezes até com os clubes não sentindo a seriedade do trabalho mais nas categorias de base e não querendo que seus jogadores fizessem parte da seleção brasileira. Então a gente precisou mostrar isso novamente com uma ideia de trabalho. O Ney está visitando os clubes brasileiros depois de muito tempo, até com uma certa surpresa por parte dos clubes, para acompanhar o trabalho de perto, porque entendemos que, primeiro de tudo, você tem que mostrar a seriedade da coisa para as pessoas acreditar e colocar os seus jogadores, que praticamente todos já são quase titulares das suas equipes principais, numa seleção sub-20, que agora, por exemplo, que foi convocada ontem para jogar o Mundial. Ô, Gilson. A grande vantagem do nosso treinador é que ele convoca o cara que está bem, ou seja, ele dá oportunidade para todo mundo. Só não vai para a seleção quem não quer jogar. Eu tenho acompanhado você é um cara que vai aos jogos, não fica em casa vendo televisão, então vendo DVD. Você vai no estádio, olhar de perto os jogadores. E aí você dá oportunidade a todo mundo. Isso aí também é fundamental para aquele jogador que quer vestir a camisa da seleção brasileira. Quer dizer, se for profissional, com você vai ter chance. O mais importante de tudo isso é que o jogador que está jogando no futebol brasileiro volte a acreditar que é possível fazer parte da seleção brasileira jogando aqui. Não precisa ir para a Europa. Não precisa, não é regra. Né? Os da Europa também vão ser convocados, porque é certo que a sua qualidade também é uma qualidade diferenciada que os levou à Europa, mas quem tem qualidade e está jogando no futebol brasileiro também vai ter a sua oportunidade na seleção. Agora, deliciando um belo vinho da Serra Gaúcha, da Casa Giglioli, o Luiz Pedro e o Alexandre Garcia Alves e mais o Renato Piccoli, também acompanhando o Jogo Aberto Rio. E veio uma pergunta pelo Facebook. Você acha justo a convocação do goleiro Jefferson como terceiro goleiro da seleção em um momento que o Botafogo precisa tanto dele? É a pergunta da Stephanie Negri, do Meyer, no Rio de Janeiro. Mano. Acho mais do que justo, porque nessa hora você leva em consideração a seleção brasileira. Os jogadores fazem o seu trabalho nos clubes e esse trabalho é a base do porquê eles vão para a seleção brasileira. Mas Jefferson foi convocado em quase todas as convocações. Ele só não estava indo para a Copa América porque nós tínhamos um limitador de levar 22 jogadores e somente 2 goleiros. Como a Conmebol reconsiderou, é absolutamente coerente a ida do Jefferson. E os clubes precisam ter, no mínimo, 2 grandes goleiros. É uma posição que você não brinca, né? E Copa do Mundo você vai levar 3 goleiros também? É ideia? Na Copa do Mundo já existia a possibilidade de você levar 23. Já se levava. A Conmebol é que não tinha essa regra e agora mudou. Uniformizou em relação à FIFA. Agora, via Twitter, tem a pergunta do Arthur de Souza, de Campinho. Cadê a pergunta dele? O que você achou da atuação do Thiago Neves na última convocação? E o Williams tem vaga se continuar jogando como atualmente no Flamengo? Ele não está jogando nada. Bom, o Thiago jogou pouco, entrou 15 minutos. É a dificuldade, às vezes, que você tem quando você leva mais jogadores. E você não pode descaracterizar tanto a seleção durante o jogo. Você observa também durante o treinamento. O Thiago teve uma boa postura, trabalhou bem, entrou bem no jogo, embora durante pouco tempo, Às vezes, geralmente fica com o chute aquele que pegou torto e que saiu, mas isso é consequência do jogo, isso faz parte da vida de qualquer jogador. Mas eu saí satisfeito com essa primeira estada e disse a ele que ele vai voltar futuramente. Agora, você hoje virou carioca. Você virou carioca, está na orla e tal. E o que o torcedor mais pede para você? Dá uma de repórter da CBF do Jogo Aberto Rio. Por onde você passa no Rio de Janeiro, quem é o jogador que mais te cobra, assim, no ouvidinho? Primeiro que eu queria fazer um elogio ao torcedor carioca e o carioca de um modo geral. É impressionante como o carioca empurra para cima os seus jogadores e o seu clube do coração. Acho isso bonito demais pro futebol. E às vezes mais baranga que são enaltecidos. Mesmo às vezes até exageradamente, mas empurra para cima. Se o jogador faz uma atuação boa, ele já fala no jogador para a seleção e tal. E o jogador que eu mais tenho ouvido como
como pedido é o Dedé, do Vasco. Dedé é zagueiro. Dedé é zagueiro do Vasco. Em qualquer lugar que esteja, que encontre um vascaíno, ou no aeroporto, como eu fui olhar o jogo em Curitiba e estava indo para Porto Alegre no dia seguinte, e tinham muitos os E vascaínos. você mesmo já elogiou a atuação do Dedé várias É vezes. justo, eu acho que é jogo. coerente o pedido do torcedor, né? Porque o Dedé vem jogando bem. Mantendo regularidade. O Vasco foi campeão e isso valoriza mais, porque é importante você jogar bem, seu time ganhar e conquistar alguma coisa, porque isso marca mais. A dupla de zaga do Vasco vem jogando muito bem depois da chegada do Ricardo, que posicionou bem a defesa, né? Até por experiência própria, de um grande zagueiro, jogou no setor, domina bem o assunto. E acho que é muito coerente o pedido do torcedor do Vasco. Você jogava mais do que o Filipão como zagueiro, não jogava? O Filipão dá cada bico pro alto lá em Caxias. Mas... Era o mesmo estilo? Parecido. O Filipão jogava numa época... Então desculpe, então você não jogou nada. O Filipão, eu conheci o Filipão. Olha aqui, jogando. Jogávamos numa época também, o Filipão jogou muito mais do que eu profissionalmente, que era proibido o zagueiro sair jogando. O técnico não deixava o zagueiro sair jogando. E o bico da chuteira era aquele bico duro. Olha aqui, um rápido intervalo e na volta continuamos com Mano Menezes, técnico da Seleção Brasileira. No domingo tem clássico de muita rivalidade. Botafogo e Flamengo voltam a se enfrentar no Engenhão.